Olá a todos, continuando aqui com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch, a gente chega agora na Halachá Yud Gimel, Bezrat Hashem terminar hoje esse capítulo. Fala o Kitzur Shulchan Aruch, Yesh Lizel, ele tem tzedakah be'ester bechol ma she'efshar. Vimos na Halachá anterior que o modo ideal de cumprir a mitzvah de tzedakah é ajudar alguém a se sustentar, fazendo um empréstimo, investindo nele, abrindo uma sociedade com a pessoa, para evitar com que ele caia. Caso isso não seja possível e a pessoa tenha que realmente dar tzedakah, dar dinheiro para essa pessoa, o ideal é fazer isso da forma mais escondida possível. O que significa isso? Fala que Tzur Aruch, veim efshar letna beofen shu beatzmo eno yodea leminotna, vegam me'ani eno yodea mikibla, tov meod. Se é possível dar tzedakah da seguinte forma, de uma forma em que a pessoa que está dando tzedakah, ele não sabe quem está recebendo, e a pessoa que está recebendo não sabe quem está dando, esse é o ideal. Assim, os dois não sabem para onde foi o dinheiro, quem recebeu o dinheiro, quem deu o dinheiro, e isso evita de que a pessoa pobre, quando encontra aquela pessoa que ajudou ele, sinta vergonha. Muitas vezes alguém recebeu uma ajuda de uma pessoa, uma ajuda especial, aqui no caso ele recebeu dinheiro para se sustentar, para viver, quando ele encontra ele na rua, ele vai sentir um pouco envergonhado de ser dependente dessa pessoa. Então, o ideal da tzedakah, para evitar isso, para evitar que o pobre sinta vergonha de estar recebendo, é que a pessoa que deu não saiba quem recebeu, assim ele não vai olhar para ele de forma de cima para baixo, digamos assim, a pessoa que recebeu não sabe quem está dando, assim ele não vai se envergonhar. Se isso também não é possível, a pessoa acabou tendo que dar tzedakah diretamente para aquela pessoa necessitada, não é para ele fazer grande história disso, mostrar para todo mundo que ele está ajudando, demonstrar quanto ele ajuda, quantas pessoas ele ajuda, tirar foto, colocar nas redes sociais ou algo do tipo. A pessoa tem que fazer a tzedakah com a intenção de abrir o coração, de ser generoso, de fazer o bem por outra pessoa e não para aparecer. Então, caso seja necessário realmente dar o dinheiro diretamente, não é para fazer história disso, e sim dar o dinheiro de forma tznuá, de forma recatada e seguir em frente. אם מקדיש איזה דבר לצדקה, מותר לו שיכתוב שמו עליו, שיהיה לו לזיכרון וראוי לעשות כן. Porém, se a pessoa não está dando dinheiro para alguém, se o ponto aqui da tzedakah é uma tzedakah, por exemplo, para um Beit HaKnesset, para construir um Beit HaKnesset, ou parte do Beit HaKnesset, ou uma tzedakah para uma yeshivá, de livros, de mesas, o que for necessário para yeshivá. Nesse caso, que não tem um segundo lado recebendo, não é uma pessoa que está recebendo, pelo contrário, é bom que a pessoa coloque o nome dele. Essa estante foi doada por tal e tal pessoa, às vezes colocar Leilun Nishmat também, mas está o nome da pessoa lá dentro do Beit HaKnesset, dentro do Beit HaMikdash, é muito bom para a pessoa que está dando. Então, nesse caso, que não tem um segundo lado que se envergonharia, nesse caso é sim bom colocar o nome, isso também mostra para as pessoas, olha, é importante doar, vamos todo mundo fazer parte desse projeto. הלכה י"ד ביותר צריכים להשגיח התלמיד החכם אני לתת לו לפי כבודו. Obviamente, devemos nos preocupar com todos, com todo mundo que é necessitado e ajudar a todos, mas um Tamir Chacham, alguém que dedica todo o tempo que ele tem livre para estudar a Torá, essa pessoa definida como Tamir Chacham, é um estudioso, a gente deve tomar mais cuidado com ele. Se tem um Tamir Chacham que ele é pobre, que às vezes ele abriu mão do trabalho, do sustento para dedicar o tempo dele a estudar a Torá, a cumprir a vontade de Akadosh Baruch Hu, a gente deve cuidar dele para que ele receba o que ele precisa, o que ele merece. E se ele não quer receber, ele quer ver com o mínimo do mínimo, sem receber ajuda de ninguém, é possível dar um jeitinho de fazer com que ele sim tenha um sustento. Por exemplo, você vende para ele, pede para ele, você entrega para ele um produto, fala, olha, eu consegui esse produto, será que você consegue revender? Você vende para ele por um valor baixo e arranja outra pessoa que vai comprar dele por um valor alto, acima do valor do mercado, dá um jeito de que ele consiga receber o dinheiro de uma forma um pouco mais direta. E assim ele trabalhou, ele fez o que ele precisava, ele ganhou o dinheiro que ele precisa. Vem meu dela e tá sempre pragmata, se esse próprio Tamir Chacham é alguém que ele mesmo, ele sabe lidar com finanças, com negócios, ele pode fazer negócio sozinho, não é alguém que não tem conhecimento, é alguém que tem o conhecimento do mundo financeiro, ele sabe lidar com isso, ele sabe lidar com mercadoria, comprar e vender, e ele precisa de ajuda para fazer as vendas dele, para poder dedicar o tempo dele e estudar a Torá, malvim lomaot lischor bem, se empresta dinheiro para ele fazer os negócios e poder ter o sustento da família de forma mais tranquila e poder dedicar o resto do tempo dele para estudo de Torá. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כל המתאים מנהל לתלמיד חכם זוכה ויושב בישיבה של מעלה. ואמרו כל הנביאים לא נדמו אלא עושה פרקמטה לתלמיד חכם ומסיע ביתו לתלמיד חכם. Assim, traz o que Kitzur Shulchan Aruch da importância de ajudar também Hamim, pessoas que dedicam o tempo deles para estudar a Torá.
que alguém que ajuda eles aqui no Olam Hazé, ele vai ter os frutos de entrar na Yeshiva de Akadosh Baruch Hu, na Yeshiva de Hashem lá em cima. Quando a Neshama dele chegar lá em cima, ele vai poder entrar lá dentro da Yeshiva, dentro do centro do Olam Abba. E todas as promessas do Nevim, traz aqui o que aparece na Gemara, que todas as nevotas, profecias sobre o que vai ser lá no futuro, todas as promessas pelo Sahara, recompensa pelas mitzvot, é principalmente para aquela pessoa que ajudou também Chacham a se sustentar e poder dedicar o tempo dele para estudar Torá. הלכה ט"ו לעולם ירחיק אדם את עצמו מן הצדקה ויגלגל עצמו בצער שלא יצטרך לבריות. Agora a gente vai para o outro lado, a pessoa que precisa receber o dinheiro, como ele deve se comportar. Até agora a gente falou sobre a pessoa que vai dar o dinheiro, quanto ele precisa dar, como ele dá, para quem ele precisa dar o dinheiro e etc. Agora, do lado da pessoa que precisa receber, também temos certas diretrizes da Halakha. O ideal é que a pessoa não peça ajuda dos outros. O ideal é que a pessoa se vire sozinho, não fique dependendo dos outros. Então, mesmo que ele vai ter que viver de forma um pouquinho mais sofrida, com menos dinheiro, é melhor do que ficar pegando o dinheiro de outras pessoas. Quando a pessoa começa a pegar dinheiro dos outros, ele vai se acostumando com isso. Pelo contrário, isso pode criar características negativas dentro da pessoa, ele pode perder a emuná, achando que ele não depende mais de Akadosh Baruch Hu, ele depende de outras pessoas. Então, o ideal é que a pessoa viva mesmo uma vida um pouquinho mais sofrida e não peça dinheiro dos outros. Assim falam nossos sábios. É melhor que a pessoa trate o Shabat dele como se fosse Yom Hol, como se fosse dia da semana, ou seja, não vai ter comida especial, não vai ter carne, não vai ter frango, vai ter a comida que tem durante a semana, uma comida mais simples, e com a condição de que isso ajuda ele a não precisar dos outros. Esse é o ideal. Mesmo que fosse um chacham, um grande sábio, que ele era alguém importante na cidade, e ele tinha muito dinheiro também, então ele não precisava de ninguém, e de repente ele ficou pobre, ele perdeu tudo que ele tinha, é melhor ele trabalhar num trabalho desprezível, um trabalho que as pessoas não consideram um bom trabalho, certo? Digamos, melhor ele ser lixeiro do que pegar dinheiro da tzedakah. É melhor que a pessoa faça as coisas merecidamente, que ele chegue no dinheiro dele de forma merecida e não ficar realmente dependendo dos outros, certo? Obviamente sem desprezar os lixeiros, sem eles o nosso dia a dia seria extremamente complicado, certo? Quando tem greve de lixeiros, a rua fica, muitas vezes não dá nem para passar, então eles têm um trabalho valoroso. O exemplo foi porque tratar com lixo geralmente é algo que as pessoas não gostam pelo cheiro, então é melhor o Talmid Chacham abrir mão do kavod dele e trabalhar com lixo do que pegar dinheiro de tzedakah. הלכה ט"ז, כל מי שאינו צריך ליטול מהצדקה ומרמה את הבריות ונוטל, אינו מת עד שיצטרך לבריות. Todo mundo que ele não precisa de tzedakah, ele não precisa disso, ele tem sustento, ele pode se virar sozinho, ele não precisa receber ajuda financeira dos outros, mas ele engana as pessoas, ele finge que ele precisa e ele pega tzedakah, essa tzedakah que deveria ir para outras pessoas que são realmente necessitadas, ele acaba pegando para ele mesmo. Fala aqui o Kitur Shulchan Aruch, baseado na Mishnah, que essa pessoa, a Kadosh Baruch Hu fala que essa pessoa, ele vai passar para a situação em que ele precisa dos outros. Ele fingiu ser pobre, e o castigo dele é que em algum momento ele sim vai ser pobre, ele sim vai perder o dinheiro, vai precisar de ajuda dos outros, e se não for na questão financeira, ele vai precisar dele em outros sentidos, ou seja, alguém que engana os outros e finge que ele precisa sacar, ele pega o dinheiro que pertenceria a outros pobres, ele finge ser algo que ele não é para ganhar alguma coisa com isso, no fim ele vai realmente chegar na situação que ele fingiu ser. וכל מי שצריך ליטול ואינו יכול לחיות אלא אם כן ייטול, כגון זקן או חולה או בעל ייסורים, ומגיס דתו ואינו נוטל, הרי זה שופך דמים ומתחייב בנפשו, ואין לו בצערו אלא עוונות וחטאים. E o lado contrário também, alguém que precisa receber e ele não consegue viver uma vida muito simples. É alguém idoso, alguém doente, alguém com muitos sofrimentos, com muitos problemas de saúde, etc. E ele não quer receber dinheiro por orgulho, ele fala, não, de jeito nenhum eu vou receber dinheiro. Ele realmente acaba tendo uma vida extremamente sofrida por causa disso, sendo que ele merecia, ele deveria receber dinheiro, mas ele não quer por orgulho. Essa pessoa tem que saber que todo o sofrimento que ele tem por não ter dinheiro não é considerado um zhut, não é considerado um mérito. Mesmo que ele abriu mão de tzedakah para isso, não é considerado um mérito. Ele estava numa situação em que ele precisa receber ajuda,
ele deve aceitar essa ajuda. Então, todo sofrimento que ele passou é problema dele, isso não é válido de jeito nenhum. וכל מי שצריך ליטול מצער עצמו ודוחק את השעה וחי חיי צער כדי שלא יטריח את הציבור, אינו מת עד שיפרנס אחרים, ועליו הכתוב אומר, ברוך הגבר אשר יבטח בהשם. Porém, alguém que ele tem capacidade de viver uma vida simples, e ele prefere abrir mão de tzedakah não por orgulho, não porque ele é uma pessoa orgulhosa e não quer receber ajuda dos outros, não quer ser dependente de ninguém. Ele não quer receber ajuda porque ele não quer ser um peso para o tzibur, ele não quer ser um peso para a comunidade, ele prefere viver uma vida bem mais simples, às vezes com o necessário, até com um pouco menos, mas com a condição de que ele não cause, não seja um peso para o tzibur. Pelo contrário, a Kadosh Baruch Hu promete que essa pessoa, ele vai no futuro mesmo lefarnes acherim, ele vai sustentar os outros, ele vai realmente chegar numa situação em que não só que ele não precisa da ajuda dos outros, mas ele sim até pode ajudar, como está escrito no Pasuk, Baruch Gever Asher Yiftach B'Hashem Vayashem Yiftacho. A pessoa que ele tem bitachon, ele tem confiança em a Kadosh Baruch Hu vai cuidar dele, e pelo contrário, vai fazer com que ele chegue na situação em que ele mesmo vai ter a oportunidade de ajudar outras pessoas.